Olá, tudo bem com você? Como prevenir doenças infecciosas é tema do De Bem com Você de hoje. Entre elas, a coqueluche e a pneumonia. Para ajudar a gente com informações importantes sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a infectologista Natália Reis. Tudo bem, doutora Natália? Tudo bem. Tudo ótimo. Bom, gente, e além da Natália, eu conto sempre com a participação, a companhia, da intérprete de Libras, Ana Furtado, que vai fazer a tradução de mais esse programa. É importante falar que por meio dessa acessibilidade, toda a comunidade surda pode acompanhar a programação da TV Câmara. E a Ana, que está aqui do meu ladinho, ela me ensinou, vamos ver se dá certo. Nós duas estamos combinando, é isso, Ana? Nós duas estamos combinando, nós duas. Então, vamos lá, mais um De Bem. Doutora, para a gente começar, vamos explicar para os telespectadores o que são, na verdade, as doenças infecto-contagiosas. As doenças infecto-contagiosas, na verdade, elas são um grupo de doenças provocadas por diversos tipos de micro-organismo. Então, pode ser provocada por vírus, por bactéria, por fungo, e são doenças que são transmissíveis. Então, elas são transmissíveis pelo ar, pelo contato, pela saliva, enfim, tem diversas maneiras de contágio. Então, cada doença infecto-contagiosa, o que vai diferenciar entre elas é o meio de contato e o micro-organismo ali que está causando aquela doença. Entendi. Fala um pouquinho sobre esse contato que transmite a doença, Quais são os cuidados, na verdade, para evitar essa transmissão? Então, depende de como a doença é transmitida. Se ela é transmitida pelo contato, mão, a gente pode pegar alguma coisa contaminada, levar no rosto, levar na boca, ingerir aquilo, então, ou mesmo ter contato com alimento contaminado e ter essa ingestão. E a gente pode pegar pelo ar. Então, a gente vivenciou aí, a pandemia do Sim. Covid, que era uma doença transmitida tanto pelo ar quanto pelo contato. Sim. Então, tem doenças que são os dois tipos de transmissão e tem doenças que não, é somente pelo ar ou somente pelo contato. Entendi, doutora. Então, a importância, daquela frase ou daquela que ficou na cabeça de todo mundo durante a pandemia, lavar as mãos o tempo todo. Não tem como lavar as mãos? Ainda vale carregar o álcool em gel na bolsa, e deixar nos espaços? Vale. Essa é a recomendação universal, assim, é um cuidado básico. É a primeira barreira? É a primeira barreira, para você evitar qualquer tipo de infecção. A segunda barreira é evitar áreas que fazem você a contrair aquela infecção. Então, por exemplo, contato com o rosto. Então, você coloca a mão em qualquer lugar que esteja contaminado e aí você vai lá e coloca a mão na boca, coloca a mão no olho, no nariz, que são as nossas portas de entrada. Tá. Então, Entendi. Vale sempre o álcool gel ali do lado, vale para tudo. Eu costumo, até hoje, eu não deixei esse hábito, acho que não vou deixar nunca, É muito importante. E a pneumonia é uma dessas doenças infecto-contagiosas. O que é essa doença? Então, a pneumonia, ela é uma doença que eu tenho uma inflamação ali no alvéolo pulmonar. Então, o alvéolo é uma estrutura ali dentro do pulmão, e aí eu tenho essa inflamação, que pode ser provocada por vírus, por bactéria, por fungo, ou até mesmo as pessoas que trabalham em locais com produtos químicos podem inalar aquele produto e fazer uma pneumonia química, tá? A mais comum, que todo mundo mais conhece, é a pneumonia bacteriana. Mas também, com a pandemia, todo mundo teve bastante contato com a pneumonia viral, que o Covid às vezes fazia uma síndrome gripal e evoluía para uma pneumonia viral bem exuberante. E quais são os principais sintomas? Como que as pessoas sabem? Porque muitas pneumonias são confundidas, na verdade, com resfriados. Isso. Então, na verdade, muitos pacientes, eles começam com um quadro mesmo viral. Então, eu tenho tosse, coriza, eu posso ter uma dor de garganta. E o sistema imunológico, se ele não estiver muito bom, ele pode evoluir com uma infecção mais grave que a pneumonia. Então, a pessoa sente tosse, cansaço, dificuldade para respirar, pode ter dor no peito ao respirar e febre bem alta. Então, febre acima de 38, 39 graus. E é uma doença que ela vai se arrastando. Então, geralmente, a pessoa não melhora espontaneamente. Então, ela vai evoluindo ao longo do tempo e pode levar até uma hospitalização e até a óbito mesmo. Na dúvida, procure sempre atendimento médico. A gente sempre fala isso daqui. Prevenir, é claro, é muito melhor do que tratar, mas surgiu a doença, corre para ajuda, de um especialista.
Olha só, gente, a pneumonia é uma infecção grave do sistema respiratório que, quando não tratada, pode causar sérias complicações. Nós vamos conferir agora um depoimento do publicitário Mário Galvão, que ele perdeu, olha só que triste, 2 familiares para a pneumonia. E ele também contraiu a doença. Matheus, por favor, coloca aqui pra gente. Tive pneumonia há pouco tempo, mas uma coisa que é importante foi porque eu acabei indo tratar rápido, né? Não demorei, eu senti os primeiros sintomas, como a gente já teve a experiência da família, né? Eu ter perdido 2 pessoas da família também há pouco tempo. Então fiquei esperto e rapidinho já fui procurar ajuda médica para poder tratar a gripe forte, para não deixar virar uma pneumonia forte também, né? Então estava uma pneumonia fraca. Então foi rapidinho, eu consegui me recuperar, tomando o antibiótico, o ciclo tudinho certinho, então consegui me recuperar. Como foi essa sua experiência com parentes? O seu irmão e a sua sogra, infelizmente, faleceram de pneumonia. Como foi o tratamento deles, essa descoberta? Como foi lidar com isso? No caso da minha sogra, ela teve uma queda, ela tinha 85 anos, teve uma queda. E em casa, entre e sai de pessoas, eu acredito que ela acabou pegando uma gripe muito forte que virou, a gente não percebeu porque ela estava vacinada, e ela pegou uma pneumonia viral. Então ela não levamos para o hospital e infelizmente no hospital, devido à idade dela, tudo, mesmo ela estando forte, tem um coração forte, ela acabou evoluindo para pneumonia, né, fatal, e que tirou ela de nós aí numa semana, em mais ou menos o espaço de uma semana. E na mesma semana, logo em seguida, meu irmão também ficou com pneumonia, dele bacteriana. Teve a parte dele, não procurou a ajuda muito rápido, ele até depois foi ao postinho de saúde. Não foi detectado que era pneumonia, tomou remédios fracos e infelizmente também, quando a gente percebeu, ele já estava bem mais debilitado, com 53 anos que ele tinha, né? E também, logo em seguida da minha sogra, ele também ficou uma semana no hospital e faleceu. E meu conselho é que a menor sinal de uma gripe mais forte, né, uma gripe, procure atendimento, né, vá ao postinho, ou se você tiver convênio, procure o convênio, porque eu sei que às vezes demora, é chato, principalmente os homens, né, as mulheres costumam procurar atendimento mais rápido, mas principalmente os homens, né, não ficar em casa lá tomando chazinho ou tomando um remédio de gripe, antigripal, que você compra na farmácia. Procure logo um atendimento, né? Passando aí 2 ou 3 dias, se você está percebendo que está ruim, né? Vá atrás desse atendimento, porque é muito mais fácil de você conseguir ter sucesso para se curar, né? Que o importante é isso, né? Porque depois a morte deixa aí um vácuo, um vazio, né, na vida da gente, no caso do meu irmão, de 2 filhas e a esposa. Então, a hora que você vê, pode ser tarde demais. Então procure atendimento rápido, que com certeza você vai conseguir a cura, né? É isso mesmo, procure atendimento rápido. Meus sentimentos, né, para os familiares que, infelizmente, doutora, perderam aí 2 pessoas queridas. Durante o depoimento, ele citou 2 tipos diferentes de pneumonias. Quais são os tipos que existem dessa doença? Porque eu confesso que eu conhecia um só. Uhum. Então, existem diversos tipos. Então, tem pneumonia, como ele mencionou, bacteriana, que foi o caso do irmão dele, da sogra foi uma pneumonia viral, e existem vários tipos de bactéria e vírus que provocam pneumonia, assim como tem pneumonia por fungo, só que geralmente são pessoas que já têm um sistema imunológico mais debilitado. Então, pacientes com câncer, pacientes que têm HIV, AIDS, enfim, então são doenças mais debilitantes. Pneumonia bacteriana e viral, então a gente pode dar exemplo aqui de alguns vírus que provocam pneumonia, como o Covid, como a influenza, que é o H1N1, que são exemplos, o VSR, que acomete muitas criancinhas, né, menos de 2 meses de idade, que são alguns exemplos. E a pneumonia bacteriana também, algumas bactérias que são contempladas nas vacinas do SUS, a principal é a pneumonia pneumocócica, tá? Que é a que mais acomete aí a população
tanto a população idosa quanto a população infantil, tá? Sim. Então, extremos de idade são faixas etárias importantes para a questão da pneumonia. Sim, seria justamente essa próxima pergunta, né? Por que a pneumonia ela afeta mais as crianças e os idosos? As crianças porque estão desenvolvendo a imunidade. E os idosos, com o passar da idade, você vai tendo um declínio da sua imunidade. Então, é o grupo de risco que a gente chama, né? Então, são os extremos de idade. Claro que pessoas que estão ali no meio podem contrair pneumonia do mesmo jeito e podem evoluir mal. Mas, em geral, são pessoas que já têm um sistema imunológico não tão bom. É bom reforçar os cuidados aí com essa faixa etária, né, doutora? E olha só, gente, o Ministério da Saúde registrou nos 5 primeiros meses do ano passado mais de 245 mil casos da doença e quase 28 mil óbitos no país. Por isso, prevenir a pneumonia é muito importante. E com o objetivo de conscientizar a população, você sabia que dia 12 de novembro é o Dia Mundial da Pneumonia? Mas outra dúvida, você sabia também que existem vacinas para prevenir essa doença? Esse é o assunto para o próximo bloco. Então fica aí, nós já voltamos. Estamos de volta e o De Bem com Você de hoje recebe a infectologista Natália Reis Fraga, com dicas importantes sobre como prevenir e tratar doenças infecciosas como a pneumonia e a coqueluche. No bloco anterior, ficamos de esclarecer sobre a vacina contra a pneumonia. Então, existe vacina? Existe e a gente tem que reforçar isso muito bem com a população, para que as pessoas saibam e vão procurar a vacina. Então, a vacina ela é contemplada pelo Ministério da Saúde, então você pode ir em qualquer UBS, mas existem faixas etárias. Sim. Então, o bebê começa a vacinar com 2 meses de idade. Então, eles fazem uma série de doses, né? 2, 4, 6 meses, 15 meses, reforço com 4 anos. E depois, na fase adulta, a gente faz a vacina de novo também para pessoas acima de 60 anos, tá? Só que pessoas acima de 60 anos com comorbidades. Então, se eu tenho um problema cardíaco, se eu tenho diabetes, se eu tenho asma ou se eu tenho alguma doença oncológica, é o grupo de risco e aí esse grupo é contemplado com a vacina. Tá? Entendi, doutora. E na rede particular? De repente, se uma pessoa gostaria de tomar essa vacina, ela pode tomar em qualquer faixa etária ou tem que respeitar essa faixa etária também do SUS? A faixa etária para as clínicas privadas também é acima de 60 anos, tá. Mas aí qualquer pessoa ela pode ir lá tomar. Não precisa ter uma doença Não precisa ter, porque de repente a pessoa quer, porque viaja muito. Sim. E é importante, sempre estar em ambiente fechado, como avião, enfim, a gente nunca sabe. E aí é interessante essa pessoa receber a vacina assim em clínicas privadas. Ai, perfeito. E bebês também, já que a rede pública contempla, tá mais fácil, né? Agora, doutora, já que nós estamos falando, já que o assunto são as vacinas, é muito importante manter a carteira lá de vacinação em dia, para evitar não só a pneumonia, mas outras doenças infecto-contagiosas também, né? Exatamente. Então, assim, hoje em dia a gente atende muito paciente que fala, eu não sei mais nem onde está a minha carteira de vacina, eu perdi, o que eu faço? Então, você procura a UBS mais próxima da sua casa e aí eles vão atualizar a sua carteira vacinal. Como você não sabe quais vacinas você tomou, então eles vão acabar aplicando diversas vacinas, mas é melhor tomar para mais do que para menos. Ai, perfeito. Um fato curioso aqui, eu tenho a minha carteira de vacinação desde a primeira vacina. Nossa, tá lá cuidadinho. Eu tenho, nossa, tenho orgulho de estar. Minha filha também, com 25 anos, cuidei da minha, claro, minha mãe cuidou por um período, depois me devolveu, eu cuidei da Emily por um período, devolvi para ela e assim, as 2 carteirinhas estão lá, sãs e salvas. E em dia também, porque é mais importante, né? Excelente. É muito importante. H1N1 e Covid, são doenças diferentes? São doenças diferentes. Mas muito parecidas. Como que eu sei qual é uma, qual é a outra? Infelizmente, a gente só vai saber fazendo o exame, porque os sintomas são praticamente idênticos. Então, no início da pandemia pelo Covid-19, tinha algumas diferenças, então tinha paciente que perdia o olfato, perdia paladar, e a influenza não dá tanto isso, mas com as diversas variações que o vírus provocou,
Hoje é muito parecido. Então, é uma síndrome gripal mesmo, que o paciente tem tosse, coriza, dor de garganta, pode ter uma febre, uma dor no corpo, mas a gente só vai conseguir diferenciar fazendo o exame. O que é uma influenza, o que é Covid. Tá certo. E na época da pandemia, doutora, a gente conversava muito, todos os lugares explicavam assim, o protocolo, né? Eu descubro que estou com H1N1 ou estou com Covid, quais são as medidas, os cuidados. Esse protocolo agora, ele mudou um pouco. Como que funciona hoje em dia, quando as pessoas descobrem que estão com a doença? Olha, o protocolo de isolamento continua o mesmo, porque o certo é você ficar na sua casa, afastado das outras pessoas, para que não ocorra disseminação. Então, o tempo de isolamento que mudou. Então, antigamente, a pessoa ficava 15 dias em casa. Hoje, ela fica uma semana a partir do início dos sintomas. Basicamente, é isso. Mas os protocolos para evitar passar a doença para as outras pessoas são os mesmos. Então, ficar em casa, higienização das mãos, com os familiares dentro de casa, ficar em ambientes diferentes, manter a casa ventilada. Então, são os cuidados principais. Não dá para cair no esquecimento, né? Ainda tem bastante casos? Tem bastante caso. Então, assim, a influenza, principalmente, tem a época sazonal dela, que começa mais ou menos em maio, vai até julho. Mas o Covid, ele não tem essa época sazonal, é o ano todo. Então, sempre vale relembrar que tem bastante Covid. Agora mesmo, no começo do ano, a gente teve um aumento de casos, porque as pessoas se aglomeraram mais, se encontraram mais. Então, acontece essa transmissão, o Covid ainda está por aí. Entendi, os cuidados precisam. E em relação ao ambiente de casa mesmo, porque a gente sabe que uma gripe pode evoluir para outras doenças infecto-contagiosas, como a gente está conversando aqui. Então, em casa, quais são os cuidados? Muitas vezes as pessoas que estão principalmente com idosos ou com crianças pequenas e para a população em geral, né? Quando eu tenho uma pessoa de risco dentro da minha casa, eu tenho que evitar receber pessoas de fora. Infelizmente, assim, não dá para eu ficar recebendo muita gente, porque essas pessoas circulam em diversos lugares, têm contato com diversas pessoas. Mas quando eu recebo alguém de fora, e mesmo para as pessoas de dentro de casa, chega em casa, já vai lavar as mãos, então é a principal coisa. Começou com algum sintoma, alguém dentro de casa, eu tô com uma coriza, eu tô com uma dor de garganta, já fica afastado daquela pessoa que corre mais risco de ter uma doença mais grave, já coloca uma máscara, deixa a casa bem aberta, bem arejada. Lembrando que agora nessa época do calor, a gente usa muito ar-condicionado. E o ar-condicionado, ele não permite aquela circulação de ar, então, e deixa o ar muito seco. Então, é interessante ligar o ar-condicionado, mas deixar um umidificador de ar no ambiente, porque isso diminui essa proliferação ali bacteriana e viral no ambiente. É uma dica importante. Perfeito, dicas valiosas. Olha só, gente, a coqueluche é uma infecção contagiosa que afeta as vias respiratórias que levam o ar até os pulmões. Essa doença é muito comum em bebês e altamente contagiosa. Depois do intervalo, a gente vai entender como tratar e, principalmente, é claro, como prevenir a coqueluche. Então, fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Olha só esses dados. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado foram registrados e notificados 3.253 registros de coqueluche, o que torna o ano com mais casos dessa doença desde 2014, quando foram registrados mais de 8.000 casos da doença. No programa de hoje, recebemos a infectologista Natália Reis com dicas valiosas de como tratar e principalmente como prevenir a coqueluche. Doutora, os números são alarmantes? São assustadores. E nos bastidores, a senhora me falou que, você, né, muito jovem, você me falou que esses números foram alarmantes em 2024, mas eles continuam agora em 2025? Continuam em 2025. Mas explica, o que é a coqueluche? Porque muitas pessoas, às vezes, nem escutaram falar sobre essa doença. Sim, a coqueluche, ela é uma doença bacteriana. E ela dá aquela tosse comprida, que antigamente o pessoal chamava essa doença da tosse comprida. Por quê? É uma tosse incessante, que a pessoa chega a ficar roxa, sem ar, de tanto que tosse. Ela pode vir acompanhada com outros sintomas, febre, enfim, mas a tosse é o que chama mais atenção. E é um quadro bem arrastado, que pode durar aí 3 semanas, 4 semanas. Então, é diferente um pouco das outras doenças
infecto-contagiosos, como a pneumonia mesmo que a gente estava falando. Dificilmente uma pneumonia vai ter essa característica da tosse e vai ser arrastada por tanto tempo. Ah, então essa é a principal diferença entre as duas doenças, é que a tosse da coqueluche ela arrasta por mais tempo. Exatamente. E quais são as vias de transmissão da coqueluche? Como que ela pode ser? A coqueluche ela é transmitida pelo ar e pelo contato. Então, se eu não estou protegido, a principal forma de proteção realmente é a vacina, depois a gente pode, né, comentar mais sobre isso, e o meu sistema imunológico não está totalmente desenvolvido, fortificado, eu posso contrair essa doença. O que aconteceu agora com o aumento dos casos é que grande parte da população não estava vacinada. Então, por isso que aconteceu esse aumento, esse boom aí de casos, que vem acontecendo até, se arrastando até 2025. Entendi, doutora. E o tratamento? Todos os casos requer internação ou dá para tratar em casa? Dá para tratar em casa, mas precisa muito de uma avaliação médica. Então, assim, dependendo da idade do paciente, a gente pode tratar em casa ou não. Então, tem pacientes bebês, por exemplo, em geral a gente costuma internar, porque às vezes precisa de oxigênio, precisa de um suporte de fisioterapia, então geralmente a gente interna. O tratamento principal é antibiótico, mas adultos ou até idosos que têm uma condição clínica estável, a gente pode tratar em casa. Entendi. E quais os cuidados para o restante ali da família? Porque percebeu um bebezinho ou um idoso acaba cometendo mais os bebês, né? Principalmente os bebês. Isso. Percebeu que o bebezinho, ou descobriu, né, que o bebezinho foi diagnosticado com a coqueluche. Quais as medidas de segurança ali para aquela família? Então, essa doença... Quando o bebê está em casa, né? Sim, essa doença é uma doença notificada. Então, a gente tem que reportar isso para a vigilância. Então, a vigilância epidemiológica, geralmente, ela vai na casa dessas pessoas e faz um bloqueio, que a gente chama. Então, é orientado que essas pessoas vacinem. Então, elas vão se vacinar ali. Independente da idade. Independente da idade, para que bloqueie mesmo essa transmissão. Lógico que pessoas assintomáticas, né? E aí, a principal forma de barreira dessa doença. E os cuidados em geral que a gente já falou, né? Como higiene de mãos, enfim, para evitar mesmo a transmissão dali. É isso que eu ia falar agora. Esse é o principal meio de evitar. Então, evite levar principalmente os bebês, porque existe uma faixa ali, alguns meses, para completar esse quadro, né, de defesa contra a coqueluche. Isso. Porque o bebê, sair de casa. O bebê começa a tomar a vacina da coqueluche, a primeira dose, com 2 meses. Então, se ele é exposto antes disso, com menos de 2 meses... O risco é muito grande. O risco é muito grande. Entendi, doutora. E já que a gente está falando também de novo da vacina, é importante reforçar essa informação. Nos bastidores, você comentou que quando a gestante ela já faz parte ali do calendário a vacina contra a coqueluche para proteger o bebezinho ainda na barriga. Mas o pai também precisa tomar a vacina? A gestante, a gente orienta que a partir da 20ª semana de gestação ela faça a vacina. Mas o pai também precisa tomar, porque de repente a gestante tomou. O intuito dela tomar é que ela proteja o bebê nesses primeiros 2 meses. Mas o pai também está em casa, ele também circula, ele tem contato com outras pessoas. Então é preciso que ele também tome para evitar que ele seja o carreador ali daquela doença. E essa vacina, esse tipo de vacina, ele é oferecido pelo SUS? É oferecido pelo SUS. Então, tanto para a mãe quanto para o pai, é só procurar a unidade básica de saúde que essa vacina é aplicada. Então, não tem desculpa? Não Irmãos tem. mais velhos também devem tomar? Sim, porque assim, geralmente essa vacina, já para a pessoa que tem 15 anos, ela já está incluída no calendário. Então, até 15 anos, você está protegido ali. Depois, na fase adulta, a gente não faz mais, porque você, teoricamente, já tomou as vacinas da infância e da adolescência. Então, só mesmo o pai lá, quando tem um contato muito próximo, precisa fazer esse reforço. Sim. E como é uma doença que já estava praticamente erradicada, né? A gente comentou aqui nos bastidores. Quais são os principais sintomas? Como que os pais podem perceber que o bebê, de repente, está com sinais ali dessa doença e não confundir com uma gripe ou até mesmo uma pneumonia? Sim. O bebê, principalmente, ele fica muito prostrado. Ele fica com a respiração um pouco... respira um pouco mais forte, com uma intensidade mais forte, e a tosse, muita tosse. Então, é aquela tosse que não para. A gente chama até de tosse em guincho, porque a criança dá uma respirada e volta a tossir de novo. E aí, o bebezinho, geralmente, ele fica arroxeado, falta oxigênio ali.
Então é um quadro, uma condição bem grave, Tá. que se eu identifico aquilo, eu já devo imediatamente levar num serviço de saúde. Correr para o hospital. Tá certo, doutora. Bom, para a gente concluir, eu gostaria que, como médica infectologista, você deixasse aí algumas dicas, né, para que nenhuma doença infecciosa, né, infecto-contagiosa, perdão, atinja os nossos lares, as nossas famílias, o nosso ambiente de trabalho. Sim, acho que a principal mensagem é atualizar a carteira vacinal, que é super importante. Então, tem diversas doenças aí voltando pela baixa vacinação. Então, é muito importante ir no posto de saúde, fazer mesmo, proteger com o que a gente tem, né, que são as vacinas, e depois manter esses cuidados que foi se perdendo na pandemia, que é a higienização das mãos. Quando eu estiver doente, eu realmente colocar máscara para sair de casa, eu procurar uma assistência à saúde, porque às vezes eu preciso ficar afastado, para evitar que ocorra essa disseminação mesmo, né? Então, assim, acho que a conscientização é o principal meio de bloquear essas doenças infecto-contagiosas. Ótimo, muito obrigada pela participação e ensinar a gente, né, que a conscientização é sempre o melhor remédio, né? Prevenir é muito melhor do que remediar. É importante falar também, gente, que são só dicas e em caso de qualquer sintoma das doenças que nós conversamos no programa de hoje, você deve buscar orientação médica. Reforçamos também, mais uma vez, a importância da prevenção por meio das vacinas e dos cuidados diários que a doutora Natália muito bem explicou aqui durante o programa. Hoje Bem com Você de hoje fica por aqui. Eu encontro você no próximo programa. Até mais!